boa noite a todos, a graça e a paz. Amém. Quem está feliz aí? Amém. Estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Não sei quem estava aqui domingo passado, quando a Sara veio dar a palavra, ela falou que estava com um probleminha na fala, né? Por causa do aparelho. Eu também estou com probleminha, só que o meu é um problema na mandíbula que eu estou. Começo a fazer um tratamento, descobri agora recentemente. Peço que os irmãos orem por mim também em relação a isso. Vou falar um pouquinho assim, devagar, tá bom? Para que eu possa conseguir chegar ao final da palavra. Amém? Amém. Vamos dar continuidade sobre a série Espiritualidade. E falar desse tema, irmãos, é um desafio. É um desafio porque muitos de nós achamos que o tema espiritualidade é um tema raso. Porque quando nós olhamos para a palavra espiritualidade, nós enxergamos algo exterior. Para muitos de nós, espiritualidade é algo exterior, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu faço, é aquilo que as pessoas estão vendo. Mas espiritualidade, irmãos, a verdadeira espiritualidade é aquilo que vem do nosso interior. É uma verdade que é gerada no nosso interior, é uma verdade que é gerada no nosso coração. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que espiritualidade não tem nada a ver com aquilo que a gente vê, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, mas é uma verdade que vem do meu e do seu coração. E por isso, irmãos, que esse tema é um desafio, por isso que esse tema é um pouco complicado. Eu queria pedir aos irmãos, convidar os irmãos a abrir no livro de João, capítulo 4. A gente vai falar hoje sobre virtudes da espiritualidade. E como eu estava falando, irmãos, se a espiritualidade verdadeira ela vem do interior, fica mais difícil a gente julgar o que a gente vê no exterior. Fica mais difícil a gente julgar aquilo que a gente está vendo ou aquilo que a gente faz. Mas o que me incomoda, irmãos, muito, é que quando a gente pega as Escrituras, quando a gente pega o ministério e a vida de Cristo, a gente vê que o que Cristo mais combateu era aquilo que as pessoas achavam que era o exterior. Cristo chegava nos mestres da lei e dizia: olha, vocês conhecem a lei, vocês estão fazendo isso que a lei está ditando, mas o exterior que vocês aparentam ter não é uma verdade. E quando a gente olha para o ministério de Cristo, a gente vê que ele combateu muito isso. E parece que hoje, irmãos, nós estamos cometendo às vezes o mesmo erro. Nós nos incomodamos com aquilo que às vezes não merece atenção. E não damos atenção com aquilo que deveria nos incomodar. Nós olhamos para algo que nós queremos que fosse da nossa forma, mas nós não olhamos para dentro, para que a gente possa mudar, que a gente possa ter um interior verdadeiro e uma verdadeira espiritualidade. E a gente vai falar um pouco sobre virtude da espiritualidade. E eu queria nesse momento que a gente pudesse ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 4. Quem abriu diz amém. Irmãos, esse é um texto bem conhecido, né? Acredito que muitos aqui já leram essa passagem. Mas eu queria que ao ler esse texto você ficasse bem atento. Como eu gosto de dizer, irmãos, quando a gente está lendo o texto, a gente lê ele de forma espiritual, mas a gente também lê ele de forma histórica. Então, quando você estiver lendo aqui, você lê da maneira, sabendo que aqui é uma história que aconteceu e foi verdadeira. A partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele era Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem
que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, bebes águas para beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, é quem e o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não volte mais a ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, disseis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vos adorarás o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, falar ao nosso entendimento, e que a gente possa sair daqui, Senhor, diferente como nós entramos, que a gente possa sair daqui mais fiel ao Senhor, que a gente possa sair daqui mais verdadeiro ao Senhor, que a gente possa sair daqui, Senhor, mais honesto, Senhor, com a tua palavra e com a tua presença. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente pega o significado virtude, a gente vai ver que diz assim: virtude é uma qualidade moral.
uma conduta interior verdadeira. A gente está falando sobre esse tema, mas eu coloquei um subtema para que a gente possa entender melhor. E o subtema é: Jesus ensina virtudes conversando com uma mulher samaritana. Irmãos, não sei se vocês perceberam nesse texto, a gente consegue identificar algumas coisas que podem gerar alguma dúvida na gente. Por exemplo, Jesus está saindo da Judéia. Isso me causa uma dúvida, não sei em você. E Jesus disse, e João, o autor aqui, está dizendo que era necessário que ele passasse por Samaria. Isso também mexe um pouquinho com a minha cabeça. Você vai ver também que a mulher aqui, ela fala sobre o templo de Jerusalém. Isso também causa uma dúvida na minha cabeça, eu não sei na sua. Existem alguns detalhes que a gente vê aqui que possa fazer com que gere algumas dúvidas para você também. Mas para que a gente possa analisar esse texto, a gente vai entender que no texto vai ter 3 grupos de pessoas. Primeiro, Jesus, que está ensinando, sim ou não? Sim ou não? Sim. Segundo, a mulher recebendo uma instrução, sim ou não? Sim. Terceiro, os discípulos aprendendo com aquilo ali, sim ou não? Então, esses 3 grupos de pessoas a gente vai encontrar no texto. E para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto, o porquê Jesus saiu da Judéia e o porquê Jesus vai passar por Samaria, a gente precisa entender primeiro quem são os samaritanos. O povo samaritano teve origem na época da monarquia de Israel. O rei Davi, junto com o rei Salomão, reinava ali a monarquia de Israel. E Israel era dividido em 12 tribos. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Mas após a morte do rei Davi, e depois da morte do rei Salomão, esse reino foi dividido. E agora o reino não se encontra mais em 12 tribos, mas sim o reino do norte e o reino do sul. Provavelmente você também já deve ter ouvido sobre isso. O reino do norte com capital em Samaria, e o reino do sul de Judá com a capital em Jerusalém. O reino do sul, irmãos, a gente pode dizer que foi um reino bom. O reino ao qual os governantes praticavam a palavra de Deus. Mas quando a gente vai estudar sobre o reino do norte, a gente vai ver que o reino do norte teve governantes que não foram bons, que não praticavam a palavra de Deus. Você pode encontrar isso no livro de 1ª e 2ª Reis. Depois que você chegar em casa, você pode verificar tudo isso. Por causa dessas más práticas do reino do norte, a gente vai ver que Deus, para punir aquele reino, Deus permite que o reino se misture com outros povos. Eu não sei se vocês sabem, irmão, mas os judeus tinham uma convicção de que o povo exclusivo de Deus era eles. Quando a gente lê o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a gente vai ver que os judeus tinham a convicção de que eles eram um povo exclusivo de Deus. E por isso eles se denominavam como judeus puros. Provavelmente você deve também ter ouvido sobre isso. E Deus, para trazer uma punição, porque o reino do norte estava desobedecendo a palavra de Deus, Deus fez com que esse povo se misturasse. Irmãos, eu estou falando sobre isso para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo 4. E quando Deus permite que o povo ali do reino do norte se misturasse com outros povos, um dos principais povos que se misturaram com ele foi o povo da Assíria. E o rei da Assíria começou a governar sobre o reino do norte. Então ele trouxe gente da Babilônia e trouxe outras regiões e fez habitar nas cidades de Samaria. E em lugar dos filhos de Israel, em lugar de judeu puro, agora nasciam judeus misturados, samaritanos misturados. Então daí, irmãos, a gente já começa a entender um pouco do que Jesus estava fazendo ali. Essa é quem são os samaritanos. E para a gente entender também, porque a gente vê no texto que ela pergunta o que Jesus estava fazendo ali, sendo ele judeu e ela sendo samaritana. E a gente precisa entender que existia uma inimizade entre o judeu puro e os samaritanos, porque agora eles eram uma raça misturada, assim dizemos. E para entender, irmãos, essa inimizade, mais tarde
liderança de Esdras e Neemias, quando os israelitas regressaram do exílio, quando eles voltaram desse governo dos assírios, os samaritanos quiseram participar da reedificação do templo de Jerusalém. Com certeza você já ouviu falar do templo de Jerusalém, que ficava em Judá, em Jerusalém. Porém, como eram odiados, porque agora não eram misturados, não eram judeus puros, a sua oferta de fazer parte da reedificação do templo foi negada. Então os judeus voltaram do governo da Síria e eles queriam fazer parte da reedificação do templo em Jerusalém. Só que os judeus, por causa dessa inimizade agora, disseram: não, vocês não vão mais fazer parte da reedificação do templo, vocês não vão mais poder adorar o nosso Deus no templo de Jerusalém. Os samaritanos insistiram que poderiam adorar a Deus, o único Deus, em Samaria. Os judeus mantiveram que isso poderia realizar-se no templo de Jerusalém. E um pouco tempo depois, os samaritanos constroem um templo também em Samaria. E agora, para eles podem adorar a Deus também em Samaria, mas os judeus não aceitaram isso. Está todo mundo entendendo? Até aí? O texto começa a ficar mais claro a partir daí. A gente começa a entender um pouco o que Jesus estava fazendo em Samaria. Portanto, irmãos, nessa passagem de João, capítulo 4, que a gente acabou de ler, como judeu, como Jesus sendo judeu, eles estavam numa região em conflito com os judeus, isolado de judeus. Tudo isso desempenha agora um papel no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A Palestina, nos tempos de Jesus, estava dividida em 3 províncias: Galileia ao norte, a qual nós chamamos de Baixa Galileia; Judéia ao sul, a qual nós chamamos a parte de cima; e Samaria entre as duas, que ficava a parte do meio. É digno de notar que Jesus sai da Judéia para não entrar numa discussão sobre quem batizava mais, se era ele ou João Batista, como a gente leu no primeiro versículo, você pode conferir aí. Não era relevante para ele se João estava batizando mais ou se João estava batizando menos, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, como a gente também consegue identificar no texto. Jesus saiu para não entrar em uma competição. Jesus não alimentou a vaidade no coração dos seus discípulos. Jesus não fez com que aquilo se tornasse uma concorrência no seu reino. A primeira coisa que a gente consegue identificar, irmãos, quando a gente lê nesse texto, é que Jesus não estava se importando quem fazia mais. Jesus não estava se importando o que o exterior estava produzindo. A importância de Jesus é que o interior fosse verdadeiro. E ele sabia, era necessário ele sair da Judéia, sair dessa disputa para passar por Samaria, porque existia alguém que verdadeiramente ia adorá-lo em espírito e em verdade. Então daí, irmãos, entendendo todo esse texto, a gente vai começar a refletir sobre alguns pontos. E eu separei 4 características aqui. A primeira característica é que Jesus dá um exemplo de amor, e amor é uma virtude, porque amor, irmãos, vem do nosso interior. Nós conseguimos demonstrar amor externamente, mas verdadeiramente o amor, o sentimento do amor só pode ser verdadeiro se vir do seu coração. Eu posso pegar, irmãos, uma doação e dar para alguém e dizer que eu estou dando com amor, mas a pessoa não sabe que eu estou dando com amor, porque o amor está dentro do meu coração, deve estar dentro do meu coração. Mesmo sabendo que poderia ser julgado, Jesus conversava com a mulher. Jesus, sabendo, irmão, que ele podia receber esse julgamento pelo fato dessa inimizade em Samaria, Jesus não fez questão. E com esse ato de amor, ele vai para a cidade de Sicar, na região de Samaria, senta-se ao poço e ali ele começa a conversar com aquela mulher. Assim, ele também demonstrou ato de amor aos seus discípulos, quando ele chamou os seus discípulos para segui-lo. Ele também demonstrou esse ato de amor quando ele chama os seus discípulos.
Nessa passagem que nós lemos, irmãos, Jesus envia os seus discípulos para comprar comida na cidade de Sicar, que era chamada a cidade dos viciados ou a cidade dos bêbados. O judeu considerava o pão dos samaritanos um pão imundo. Jesus começa a quebrar aqui alguns protocolos culturais e rompe com o preconceito religioso. Os discípulos vão para a feira da cidade comprar o pão imundo e se misturar com os samaritanos. E Jesus faz isso, irmão, porque a gente analisando, Jesus chama os discípulos e pede para os discípulos seguir. Eu não sei se você sabe, todos os discípulos eram da Galileia. Todos os discípulos pertenciam à Galileia. E a Galileia, irmão, não era uma região muito favorável. Tinha a Jerusalém, a parte de Judá, onde tinha a elite, da onde vinham os mestres, da onde vinham os mestres da lei, da onde vinham as pessoas importantes. E lá embaixo, por último, ficava a Galileia. E Jesus chamou todos os discípulos da Galileia para segui-lo. Agora imagine Jesus, denominado ali como rabi, como mestre, vindo da Galileia, e também seus discípulos, todos da Galileia. E Jesus também fez esse ato de amor, chamando os discípulos, ensinando a eles que perante a humanidade todos eram iguais. Assim também ele demonstrou o ato de amor na cruz pela humanidade. Nós sabemos bem, irmãos, que Jesus, em seu ministério e cumprindo o seu ministério, ele entregou a sua vida ali na cruz. Entregando a sua vida ali na cruz, ele nos deixa alguns exemplos para que a gente possa imitá-lo. Mas, irmãos, quando a gente vai olhar para esses exemplos, a gente vê que é um pouco difícil. É muito difícil, irmãos, a gente amar a pessoa que está do nosso lado, muitas das vezes. É muito difícil a gente amar uma pessoa do nosso trabalho que é diferente da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, da nossa forma de falar. E esse ato de amor, por mais que a gente ache que seja algo fácil, não é. Muitas vezes você se depara com pessoas que você queria fazer tudo, menos ser uma pessoa gentil com ela. Principalmente quem trabalha com o público, né? Às vezes fica mais difícil de lidar com as pessoas. Mas Jesus, na cruz, demonstrando esse ato de amor, ele também deixa esse exemplo para que a gente possa imitá-lo, mesmo que seja difícil. Então, a primeira característica que nós aprendemos aqui é que Jesus dá um exemplo de amor, e é esse exemplo de amor que a gente deve imitar. Segundo exemplo, Jesus dá um exemplo de humildade. Como eu já falei, Jesus está indo ali, está chegando no poço, um local onde não se encontrava judeu, local onde o judeu não passava, e provavelmente um local onde aquela mulher estava indo ao meio-dia. Jesus chega lá e demonstra esse ato, esse exemplo de humildade. Os judeus, inclusive as autoridades religiosas, tinham a prática de não se aproximar dos samaritanos. Irmãos, mesmo os mestres da lei, aqueles que conheciam e praticavam a palavra de Deus, principalmente eles faziam de tudo para não se aproximar e nem passar dos samaritanos. E Jesus ali, como eu falei, denominado já como rabi, já conhecido como rabi, já conhecido como mestre, ele, com toda a sua humildade, ele está ali no poço, conversando com aquela mulher. Jesus não fez questão por ela ser mulher, e ainda pediu água, mostrando que ele estava ali de igual com ela. Irmãos, além dos samaritanos, eles têm essa rivalidade com os judeus, ela ainda era mulher, e nós sabemos que naquela época, ser mulher era mais complicado do que no tempo de hoje. A mulher não tinha nenhum tipo de valorização, a mulher não tinha nenhum tipo de admiração, a mulher estava praticamente excluída, e Jesus se coloca de igual. Eu coloquei isso aqui, que ele se coloca de igual, porque Jesus estava ali
e Jesus pede água para ela. Jesus se coloca de igual com ela, mostrando a sua humildade. Irmãos, provavelmente, quando a gente lê no texto, a mulher estava lá ao meio-dia. Talvez fosse um horário, irmão, que ela sabia que ninguém estava no poço. Talvez os samaritanos estivessem reunidos com a família, almoçando, fazendo uma refeição. E ela está ali naquele momento. E era necessário que Jesus passasse a lei, porque Jesus ia resgatar a vida daquela mulher. Jesus deixa esse exemplo de humildade para nós também. Nós falamos sobre amor, nós falamos sobre o exemplo de Jesus de humildade. E o terceiro ponto é Jesus dá um exemplo de adoração. Quando nós falamos, irmãos, de adoração também, às vezes a gente cria algumas coisas na nossa cabeça do que é adoração. Talvez a gente ache que a adoração também é algo visível. Talvez a gente ache que a adoração é algo externo. Mas, irmãos, dificilmente eu vou saber se você está adorando verdadeiramente ou não. Dificilmente você vai saber se eu estou adorando verdadeiramente ou não. Jesus quebra o conceito de que a adoração era no templo. Lembra que eu falei sobre o templo de Jerusalém? Lembra? Sim ou não? Onde a adoração dos judeus era no templo de Jerusalém, porque eles acreditavam, eles tinham essa direção de que a presença de Deus se encontrava lá. E os samaritanos no templo onde eles tinham construído. E quando ela fala sobre essa adoração, quando a gente lê no texto, Jesus quebra o conceito de que a adoração era do templo, mas a adoração agora era uma verdade interna. Ele diz: eis que é chegada a hora, e essa hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E essa é uma lição nesse texto que Jesus deixa para nós. Nós julgamos muitas vezes a adoração por aparência, julgamos às vezes a adoração porque às vezes nós se preocupamos com coisa pequena, irmãos. Se a luz está desligada, se a luz está ligada, se o aparelho tem uma cor, se o aparelho tem outra cor. Irmãos, Jesus procura uma adoração em espírito e em verdade. E esses são os verdadeiros adoradores. Adoração não é externa. Adoração é uma verdade interna. Jesus dá exemplos de adoração em toda a sua trajetória de ministério. Jesus muitas vezes se encontrou orando, como a gente lê lá em Marcos. Eu queria convidar você a abrir lá no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Quem for achando aí, diz amém. E levantando-se, versículo 35, e levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus deu um exemplo, irmãos, de adoração em toda a sua trajetória de ministério, porque Jesus muitas vezes adorava. Jesus dá exemplo também de a verdadeira adoração quando ele cura no sábado. Lucas capítulo 14, queria convidar você a abrir também, versículo 1 ao 4. Estou abrindo, vai dizer amém. Lucas 14, do 1 ao 4. No sábado, Jesus foi comer na casa de certo líder dos fariseus, e todas as pessoas o observaram. À sua frente se achava um homem muito inchado, que sofria de hidropisia. Jesus então perguntou aos professores da lei e os fariseus: é permitido curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Jesus então segurou o homem
curou e depois mandou embora. Na sua trajetória, irmãos, de ministério e vida, Jesus deu um exemplo de verdadeira adoração, curando no sábado, algo que os mestres da lei, aqueles que muitos eram conhecedores, não faziam. E se alguém estivesse precisando de algo, eles não faziam, porque eles acreditavam que a adoração era algo externo. Jesus também dá um exemplo de adoração, irmãos, quando ele está jejuando e sendo fiel na provação. Convido você também a abrir o livro de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 4. Quem for abrindo vai dizer amém. Mateus 4, do 1 ao 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, na trajetória de Cristo, de ministério e de vida, Jesus deu exemplo de adoração a nós, orando, como a gente leu em Marcos capítulo 1, curando no sábado em Lucas capítulo 14, jejuando e sendo fiel na aprovação em Mateus capítulo 4, como a gente leu. Eu poderia, irmãos, citar muitos exemplos de virtude de Jesus aqui, de exemplos interiores de Jesus aqui, mas nós não temos muito tempo, né? Ainda temos o momento da ceia. Então, irmãos, nós aprendemos até aqui que Jesus dá exemplo de amor e esses exemplos Ele dá para que a gente possa seguir. Jesus dá exemplo de humildade e Ele dá esses exemplos para que a gente possa seguir. Jesus dá exemplos de adoração, como a gente acabou de ler, e esses exemplos de adoração é que a gente também possa seguir. E todos esses exemplos, eles nos ensinam que a verdadeira adoração é algo interno. Irmãos, a parte 4, eu quero detalhar e quero analisar aqui junto com vocês. Jesus mostra aos discípulos a verdadeira espiritualidade. E eu coloquei entre parênteses aqui, era necessário. Jesus é o cumprimento da salvação. Jesus é a realidade do que as profecias diziam no Antigo Testamento. Quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vê que o Messias ali é sempre ditado, é sempre posto de que haveria um Messias. Mas antes de o Messias vir, a gente vai ver que existem algumas coisas que o povo fazia para que o povo pudesse adorar a Deus. O povo tinha as leis, o povo tinha os mandamentos, o povo tinha as leis orais, que eram as leis faladas pelos mestres da lei, que os judeus também seguiam. E tudo isso, irmãos, era uma forma de que o povo tinha para adorar a Deus. Iam para Jerusalém uma vez por ano também para levar sacrifícios para que Deus pudesse receber e ali os seus pecados fossem perdoados. Também era uma forma que eles faziam antes do Messias chegar. Mas, irmãos, em Colossenses capítulo 2, eu gostaria também de convidar você a abrir muitos livros hoje, né? As passagens. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Quem for abrir vai dizer aleluia. Irmãos, está todo mundo entendendo até aqui? Sim ou não? Eu digo assim que eu tenho uma dificuldade, né? Eu sempre acho que ninguém está entendendo o que eu estou falando. E eu sempre vou ter isso, eu acredito. Mas amor, para, todo mundo entendendo.
a partir do versículo 16 até o 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas corpo de Cristo, mas o corpo é Cristo. Vou ler de novo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Irmãos, essa carta de Colossenses é escrita por Paulo, e quando Paulo ele vai citar aqui sobre sombras, ele está falando de tudo isso que eu falei agora. Ele está falando do sábado, onde os mestres da lei não faziam algo pelo próximo. Ele estava falando pela adoração exterior. Ele estava falando pelas leis orais. Ele estava falando pelas leis ali escritas. Ele está falando também pelo que o povo comia, ou pelo que o povo bebia. Mas ele diz aqui que tudo isso é sombra, mas o corpo é Cristo. E nós entendemos, irmãos, aqui no texto, que tudo isso que o povo praticava estava certo, estava correto, porque era a lei, estava escrito. Mas o que as profecias prometiam, aquilo que as profecias prometiam como realidade, agora chegou. Está encontrado ali, sentado no poço com uma mulher, falando sobre a verdadeira adoração. E ele diz que a verdadeira adoração é aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Messias chegou. Tudo isso agora se tornou sombra. É importante, mas é sombra porque Cristo, o Messias, agora estava ali. Irmãos, às vezes na nossa vida, a gente se encontra dessa maneira. Eu também me encontro dessa maneira. Às vezes a gente quer que as coisas sejam da nossa forma, que as pessoas sejam da nossa forma, que os objetos sejam da nossa forma, que a forma de falar, que a forma de ilustrar seja da nossa forma. Eu também muitas vezes me encontro assim. Mas irmão, quando você vai, conversa com alguém, esses dias eu estava conversando com um professor meu do seminário, e ele estava em um país, deixa eu ver se eu lembro o nome, um país nórdico, eu esqueci o nomezinho agora, deixa eu ver se eu lembro, não lembro, é um país nórdico, um país europeu, bem distante do mais centrais ali. Ele estava falando que ele estava lá, com um grupo de missionários. E para as pessoas irem para o culto nesses países, é muito difícil, porque é muito frio, é muita neve. Quase o ano inteiro as pessoas têm ali neve. Para sair de casa tem que vestir várias roupas. A escola para, porque os filhos não conseguem ir para a escola. Irmãos, o professor disse que chegou na igreja, no momento lá de culto, não como a gente aqui, mas uma reunião. E ele encontrou essas pessoas lá. E eu perguntei para o professor, foi difícil o senhor lidar com a cultura da forma deles? Esse meu filho, a última coisa que eu estava preocupado era com a cultura deles. O que eu estava preocupado era ensinar a verdade de Cristo. Era por isso que eu estava ali. E muitas vezes nós se apegamos muito nas coisas. Nós se apegamos muito naquilo que nós queremos que as pessoas façam. Nós se apegamos muito no jeito das pessoas, da forma das pessoas agir. Há certos momentos que a gente pode julgar assim, irmãos. Um ato errado nós podemos julgar assim. Um ato que não está perante a Bíblia, que faz parte do cristão, nós podemos julgar assim. Mas precisamos ser honestos com a palavra. Porque Jesus procura em nós, primeiramente, antes do julgamento, um verdadeiro adorador, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade. Irmãos, já estou chegando ao fim. Eu fui bem breve assim, porque a gente ainda tem um momento da ceia. Mas eu queria que a gente lesse de novo João capítulo 4, o versículo 3. Versículo 3.
Quem for abrir, vai dizer glória a Deus. João capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Até o versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, todas as vezes que eu li esse texto, esse era necessário me deixava uma dúvida muito grande. Se o autor estava escrevendo aqui que ele achava que era necessário, ou se o que ele estava escrevendo aqui era que Jesus achava que era necessário. Deu para entender? E eu ficava nessa reflexão. E para a gente tirar algumas dúvidas, a gente precisa ir no grego, né? No onde a gente acha mais fiel o que está escrito. E essa palavra era necessário. Eu não vou saber ler no grego aqui, não sou como pastor. Mas a palavra grega era necessário usar aqui, tem alguns significados. Mas eu só separei dois. O primeiro significado é necessidade com referência ao que requerido para atingir algum fim. Vou ler de novo. Necessidade com referência ao que é requerido para atingir o fim. Isso quer dizer que quando o autor coloca aqui que era necessário, é porque passar por Samaria ia ter um resultado, ia atingir algum fim, tinha algum propósito. O segundo significado é necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele propósito seu que se relaciona com a salvação de algum homem, pela intervenção de Cristo, que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Vou ler de novo. Necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele propósito seu que se relaciona com a salvação de algum homem, pela intervenção de Cristo e que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Irmãos, quando eu fui analisar isso, até agora eu estou em dúvida. Eu não sei se o autor que escreveu aqui, se ele achava que era necessário, se João achava que era necessário, ou se ele escreve aqui porque era Jesus que achava necessário. Eu não sei responder. Eu vou ficar em dívida com vocês sobre essa questão. Mas o que eu entendo aqui, só com essas duas definições, é que era necessário passar por Samaria porque existia um fim, existia um propósito. E era necessário passar por Samaria porque existia um decreto dado por Deus. E esse decreto era relacionado à salvação, não de algum homem, mas de uma mulher, pela intervenção de um homem chamado Jesus Cristo, que era e foi revelado pelas profecias do Antigo Testamento. Era necessário ele passar por Samaria. E esse é um grande exemplo de virtude também que Jesus nos dá e nos deixa como exemplo. Irmãos, eu queria só, para finalizar, queria pedir para quem botar uma imagem que eu passei para ele. A gente vai ver que ali em cima tem Galiléia, aqui tem Samaria e aqui tem Judéia. Irmãos, a inimizade deles era tão grande que quando alguém saía pela Galiléia, eles preferiam passar 6 dias passando pelo Rio Jordão, que fica aqui no meio, não está dando para ver muito. Ou eles iam por Decápolis e passavam 6 dias para chegar pela Judéia, só para não passar por Samaria. Ou se eles estivessem aqui na Judéia, eles preferiam passar pelo Rio Jordão ou atravessar Decápolis até chegar a Galiléia para não passar por Samaria. Eu só coloquei essa imagem aqui para a gente ter uma noção. Os judeus, os mestres da lei, todos aqueles que se diziam um povo exclusivo de Deus, eles preferiam passar 6 dias caminhando ou 6 dias de barco para não passar pela Judéia, porque o motivo só eles sabem, né? Mas era necessário um homem chamado Jesus não ir nem pelo Rio Jordão, não ir nem por Decápolis,
não ir nem por outra região, porque ali era o decreto de Deus para salvar uma pessoa. E esse é o maior exemplo de humildade que Cristo nos deixa. Essa é a verdadeira virtude que vem do nosso coração, que vem do nosso interior. E é isso que o Senhor nos chama. Irmãos, agora finalizando de verdade a conclusão. A mulher, depois que entendeu tudo o que aconteceu ali, ela foi anunciar a Jesus. O texto diz que ela abandonou o seu cântaro junto ao poço e corre à sua cidade, corre para dentro de Sicar, para falar de Jesus. Uma cidade inteira recebe Jesus depois disso. Conhece a Jesus por causa disso. Ouve a Jesus e é impactada pela pregação de Jesus. Porque ele fez uma escolha. Ele decidiu estar ali, junto ao poço, para cumprir um propósito e levar salvação, não só para aquela mulher, mas para toda a Samaria. E a pergunta que fica, irmãos, e nós, o que estamos fazendo com aquilo que nós aprendemos com Cristo? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Eu queria convidar você a fechar seus olhos em nome de Jesus.